Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o nosso 11º episódio do nosso Podiaush. Quero já estar convidando você a se inscrever no nosso canal, curtir as nossas páginas e compartilhar e comentar muito, tá? Isso vai ajudar muita gente. Tudo bem, Dino? Tudo. Olá, pessoal. Comentar muito como estão fazendo. Eu estou gostando. O problema é que eu vou pedir desculpas que para responder todo mundo tá meio difícil, mas eu vou conseguir chegar lá, tá? Pode ter calma aí que eu dou um jeito, porque eu não tenho assistente, sabe? A nossa demanda é um pouquinho grande, mas vocês podem estar sempre comentando, chamando a gente nas redes, que a gente vai estar sempre dando uma atenção. Então, hoje a gente trouxe aqui uma convidada novamente, que é a Larissa do Ser Mais. Tudo bem, Lari? Oi, tudo bem, Gabi? Como está? Tudo bem. Oi, Dino, tudo bem? Pensei que ia esquecer de mim. Não. Obrigada novamente pelo convite. Prazer é nosso, tu sabe que sempre pode estar aqui. E junto com ela a gente trouxe uma convidada assim que eu estava muito ansiosa esperando para esse dia, que é a Daisy. Ela trabalha na Policlínica com a Larissa no Ser Mais. Ela atende as crianças dentro do espectro, né? Daisy, Sim, tudo bem? Tudo, prazer. Tudo, Gabi. Prazer é meu. Prazer, Dino. Obrigada pelo convite, né? Eu sou o chaveirinho da Larissa hoje, né? Sim, trabalho com o espectro. A gente faz a parte de avaliação no Ser Mais, mas o trabalho ele acaba ficando bastante direcionado para as crianças dentro do espectro autista, né? Uhum. Eu queria saber como que começa a intervenção, como que as crianças chegam até você. Eles chegam no Ser Mais, eles fazem uma triagem e como chega em você? A gente, na verdade, é dos primeiros multiprofissionais que faz o atendimento da criança depois da primeira consulta com o médico do Ser Mais, né? Então, a criança vem para o Ser Mais, encaminhada pelo posto de saúde, passa pelo médico, o médico encaminha para avaliação com a equipe multiprofissional. E eu e as minhas colegas fonoaudiólogas somos as que recepcionam essa criança. Então, a primeira consulta normalmente é feita com a gente. Então, aí a gente faz a avaliação, faz todo o levantamento dos dados da criança e direciona para os demais multiprofissionais. Legal. Lari, quero saber, né, mais um pouco, né, vamos conversar um pouquinho com a Larissa também sobre o Ser Mais, que a gente teve muitas perguntas, né, mas a mais pedida de todas, desculpa, como que está a fila de espera? Gente, a fila de espera nossa, graças ao Senhor Bom Deus e o trabalho em conjunto entre todos, nossa fila é pequena. Lembrando que o Ser Mais é diagnóstico. Vou reforçar isso em todas as vezes que a gente gravar. O Ser Mais, ele é um serviço de diagnóstico. Então, as crianças chegam, recebem o diagnóstico e são direcionadas para todos os serviços que prestam o atendimento ou tratamento. Então, hoje a nossa fila de espera está com 50 crianças para a primeira consulta. Então, que é esse processo. Entra pela unidade de saúde, passa pelo nosso clínico, pelo médico clínico e depois é direcionado para a equipe multiprofissional. Sempre começando pelas fonos e as fonos direcionam para os demais profissionais. Então, a nossa fila de espera hoje ela está tranquila. Claro. Para o primeiro atendimento, você Para o primeiro atendimento. A gente tem que lembrar que a gente também pegou um período de férias agora. Então, nosso maior referencial de encaminhamentos é da rede escolar, pública ou privada. Então, como esteve em férias, os encaminhamentos diminuem. Provavelmente, a partir de março, abril, a gente já começa com um volume bem grande, que pode gerar, então, uma pequena fila de espera. Mas são 200 crianças chamadas por semana. Então, a gente tem um bom ritmo com a parte de clínica médica. Lembrando, o médico vai chamar, avaliar, colher as demandas. Se a unidade de saúde postinho não pediu exame de sangue, exame de visão, exame de audição, o nosso clínico já antecipa esse pedido para quando chegar no neuro ter algumas coisas já realizadas. Exame de visão e audição tem demorado, a fila é gigantesca. Mas isso não impede da criança receber o diagnóstico, até porque a gente faz muitos dos diagnósticos pela clínica médica, pelo olhar, pelos sinais que a criança apresenta. Certo? Eu talvez vou fazer uma pergunta aqui meio fora da casinha, mas teve uma mãe que me escreveu assim:
Fui matricular meu filho e a escola disse que eu tinha 30 dias para trazer o laudo. Ela disse, o senhor conhece qual é o super-homem que vai me ajudar? Eu, no fim, eu tive que rir, porque realmente, como é que ela vai conseguir um laudo em 30 dias para a escola? Como é que é isso? Me explica isso, que eu também não entendi direito o que ela quis dizer. Eu não sei, eu nunca posso... Porque as escolas pedem, né? Eles pedem para as crianças que necessitam de um suporte ou para entender um pouco melhor o caso de cada criança, para também ofertar um suporte adequado na escola. E quando a gente fala de suporte, acho que isso é bem importante para os papais, não quer dizer que a criança vai receber o professor de apoio em tempo integral. Tem essa visão de que existe uma obrigatoriedade, mas a legislação vigente no país, legislação federal, não diz que toda criança vai receber. Cada caso ele tem que ser olhado na necessidade da criança. Coordenação motora fina, grossa. Hoje se fornece mais professor de apoio para a criança que usa fralda e precisa de apoio para se alimentar. A gente sabe que precisa de uma estimulação diferenciada para essas crianças, mas como não é da nossa alçada isso, eu não gostaria de adentrar. Acho que tem que ser com a educação, né? Vou te reforçar uma coisa aqui. Eu tive que pegar o laudo dos meninos esse ano para rematrícula. O posto de saúde, o médico mesmo do posto de saúde fez. Ele forneceu o laudo novo. Então, o laudo para 30 dias não existe. Nenhum serviço vai conseguir fornecer um laudo de especialista. O laudo em Blumenau tem uma legislação que descreve a duração desse laudo por 5 anos. Então, não tem necessidade de atualizar anualmente. É aquilo que eu estava falando para você. Tinha que ser, esses dias a gente estava conversando. Por que não é como uma carteira de habilitação que você tem pelo menos 5 anos de prazo para poder fazer alguma coisa? Assim, o que muda nos laudos... Aqui é 5, então. É 5. Mas a gente tem que entender que o laudo, ele traz a descrição do transtorno do espectro autista. O que pode mudar é o nível, porque também vai depender da estimulação que a criança recebeu. Sim, e como para ter uma evolução. Para ter uma evolução. E aquilo que eu falei no encontro anterior. A estimulação, 60% é da onde? Da casa, da família. Né? A gente sabe que é difícil, as terapias demoram, mas a Fono hoje veio aqui para nos ajudar também, porque tem muita coisa que a gente pode fazer em casa. Tu também, né, Gabi? Tu sabe, como mãe de 3, a gente tem muita coisa que dá para fazer. Então, não existe essa cobrança de laudo atualizado. Eu achei muito bom aquelas figurinhas lindas que você me mandou, que eu publiquei aquelas páginas todas e com uma breve explicação. E o que me deixou mais contente é ver que mães me mandaram fotos que tinham feito isso, tinham colado na parede, sabe? No quarto, na cozinha, na sala, porque parece que tinha uma coisa de cada um ali muito rápido por cima, mas eu vi que era, né, o dia de acordar, o dia do banho, o dia da escola, o dia disso e tal. E foi muito bacana ver como isso repercutiu bem. Eu chego a me arrepiar, de colocar... Assim, essa semana uma mãe veio pra gente com uma adolescente de 13 anos, a mãe da Ágata, e trouxe para nós que essa adolescente melhorou 40% a rigidez cognitiva dela. Pois é o que eu vi, entendeu? Eu estava olhando aquilo lá e disse, poxa, mas isso vai atuar justamente aí. Na estimulação. O Gabriel e o Miguel saíram da fralda, sim, com as colagens. Eles saíram da fralda. As colagens que a gente se refere, para todos entender, são identificações visuais e comunicações aumentativas. Alternativas aumentativas, né? A gente trabalha com reforço visual para as crianças, né? Tudo que for mais concreto para a criança é mais fácil de ela assimilar, né? É diferente de eu dizer, vai lá e pega teu chinelo, coloca que nós vamos sair para a escola. É muita informação. Se ela tem o desenho do chinelo da escola, se ela tem o roteiro desenhado na frente dela, ela se organiza melhor pelo suporte visual. Né? Pela fala, às vezes, é muita informação. Elas têm uma dificuldade de processar na velocidade que a gente processa. Então, agora eu vou puxar um pouquinho para o lado da Daisy. Eu vou explicar um breve caso da minha vida com autismo, que é o Gabriel, meu filho, né, de nível 3 de suporte. Ele é não verbal, ele não fala. Quem identificou a primeira hipótese que ele pudesse ter autismo foi uma fono, quem encaminhou para o CLIGEL. Tem mães que sofrem, eu sou uma mãe que sofro porque meu filho não fala, ele só balbuceia, né?
Eu quero saber aonde que você entra nisso. Qual é o seu trabalho? O que você faz? O que você vai ajudar o meu filho? Por que ele não fala? Dentro do espectro autista, a gente tem uma dificuldade da criança de entender os códigos de comunicação. Então, quando a criança está no nível de suporte 3, que é o nível mais aumentado do espectro, ela não vê sentido em usar as palavras para se comunicar. Ela não consegue entender esse código e aí ela não usa, né? Ela não fala. Ela está entendendo o que tu fala. Ela consegue entender, tu não consegue dar ordens para ele, ele não faz. Sim. Ele consegue entender o que tu fala, mas ele não vai se comunicar pela fala porque não é ele não conseguiu entrar entender todos os vieses da comunicação. Mas a comunicação, ela é muito, muito maior do que a fala. Muitas vezes a gente fica preocupado, por exemplo, com a criança pequena, né? Não está falando. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Vamos estimular, vamos falar. Fala para a mamãe, bola, 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 bola. Mas se ela ainda não olhou para ti, se ela ainda não conseguiu fazer a imitação do que tu faz na tua casa, se ela ainda não colocou na brincadeira, né, o carro que está lá fora, ele anda, ele faz brum. E o carrinho pequenininho, também vamos fazer igual. Brum, ele está copiando o que ele vê na vida, no cotidiano ao redor dele, e ele está passando para a brincadeira. Ele está imitando, ele está transpondo um conhecimento. Isso tudo são pilares para a comunicação verbal. Entende? E aí, se tu lembrar dos pequenininhos, dos autistas pequenos que não fazem isso com o brinquedo, que não usam o brinquedo para brincar, eles manipulam o brinquedo, eles batem o brinquedo, empilham o brinquedo, mas não dão função para esse brinquedo. Então, o que eu tenho que fazer com ele? Eu preciso ensinar ele a imitar, eu preciso ensinar ele a olhar o que tem na rua, olhar o que tem aqui e fazer a mesma coisa. Tu consegues entender? Uhum. São os pilares do desenvolvimento da fala. Então, eu preciso dar para essa criança conhecimento, eu preciso dar para ela habilidades. A partir do momento que essa criança consegue olhar para mim, olhar para a minha boca, fazer o que eu faço, imitar o que eu faço, transpor o conhecimento de um lado para o outro, aí ele começa a falar. Porque se eu ensinar a criança a falar bola, ele vai falar bola. Com que sentido, com que significado, com que função? Né? Eu preciso dar função para as coisas. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de fala, a gente tem que entender que a gente tem coisas para trabalhar com essa criança que vem antes de ele verbalizar uma palavra. Né? Porque no desenvolvimento normal, a criança ela olha e ela faz. Ela replica o que ela está vendo fazer. A gente aprende por modelo. Né? Até a fase adulta a gente aprende por modelo. Por exemplo, a gente não ensina a criança a sentar na cadeira. Eu não falo para ela, esse aqui é um objeto que serve para sentar, o nome dele é cadeira. Para sentar, você agacha, coloca o bumbumzinho e deposita o bumbumzinho ali. Não, nunca ninguém fala isso para uma criança. Ela passa a sentar nas coisas, nos objetos, porque ela está vendo que as pessoas fazem essa ação e aí ela copia. Mesma coisa é com a comunicação. Mas dentro do espectro do autismo, a gente tem essa questão da função. Então, a criança ela precisa entender que as palavras elas têm função e que com as palavras elas obtêm o que elas querem, elas conseguem a atenção, elas conseguem o brinquedo, elas conseguem a comida que elas precisam, o colo que elas querem, através da verbalização de palavras. Deixa eu te cortando, falando em sentido, significado e função. Isso. Uma mãe me mandou um videozinho de um filho dela até nível 2, não verbal, mas canta como ninguém dentro do carro. Mas daí não tem a função da comunicação. Ele está cantando para ele mesmo, provavelmente. Ele está replicando. Mas é um caminho. Ela bota música e ele canta aquela música. Eu acho isso um estranho, caminho. porque eu já vi isso. A criança não fala, mas ela canta uma música toda. Ela não diz uma palavra, mamãe, papai, bola, nada. Mas ela canta a letra inteira.
inteirinha da música quando a mãe entra no carro e coloca a música. Esse é o exemplo do que a gente estava falando agora, de entender a função das palavras. Essa criança, ela não tem dificuldade de verbalizar, de pronunciar, de articular as palavras. Não é disso que se trata. É de entender o que ela pode fazer com essas palavras, como ela pode se beneficiar da comunicação através das palavras. E é isso que a gente ensina na terapia. Né? Ensina através do olhar, da manutenção do olhar, né? De pequenas interações, de a criança se interessar por mim como uma pessoa que pode participar da brincadeira junto com ela. Né? Ô, Deise, o balbuceio, porque o balbuciar, o Gabriel ele balbucia 24 horas por dia. Ele faz esses movimentos, sabe? E quando ele tá balbuciando demais e eu sei que eu tô entendendo que ele quer alguma coisa, ele começa a vir junto o nervosismo, a raiva, o TOD. O que isso influencia? O que isso traz? O TOD, o TDAH, isso tudo influencia junto, né? Sim, como ele não fala, ele tem outras formas de se comunicar. E aí o choro, o nervosismo, a agressividade, elas são manifestações de comunicação. O que a gente faz? A gente vai tentar observar o que acontece antes, ou quando ele começa com o balbucio. Se o balbucio é o início de um comportamento que vai crescendo, que vai agravando, então, antes do balbucio, o que aconteceu? Aonde ele estava? O que ele estava fazendo? Estava muito quente? Estava muito frio? Tinha muito barulho? Ele estava com fome? Ele queria ir ao banheiro? O que estava acontecendo antes de ele chegar a ter a crise, a ter aquela manifestação mais intensa? Né? E aí a gente vai começar a observar como eu li um livro que dizia que a gente tem que ser como pai, mãe, mediador, nós temos que ser observadores silenciosos. A gente vai observar o antes daquela criança para que eu consiga interpretar a comunicação dele. Entende? Ele não fala, mas ele faz o balbucio, ele faz ele se torna agressivo, ele vai demonstrar o desconforto, né? Então a gente vai por ali manejando ele. Ele faz há tantos anos fono, né? Na verdade, ano passado ele ficou parado. Por que ele não fala nenhuma palavra? Porque é do espectro, são as limitações dele daí. Não tem, digamos assim, a gente tem um limite neurológico para a gente conseguir fazer essa fala, sabe? Mas o importante é a gente entender que dentro desse quadro que ele tem um esquema de comunicação. E aí eu tenho que entrar, eu não, digamos assim, eu não posso esperar dele que ele me dê aquilo que fisiologicamente ele não vai conseguir fazer, entende? Porque ele não consegue processar essa comunicação do jeito como a gente quer. Tá, mas eu tenho que entrar na comunicação dele. Você entra, você entende, você analisa, você consegue, né? Mas isso é passado para os pais, ou para as mães, no caso, para que elas tenham esse entendimento? Sim. Tipo assim, mamãe, olha, seu filho ficou comigo 6 meses aqui, 8 meses, 1 mês, o tempo que foi. Eu vou lhe passar como é que você vai identificar as necessidades dele quando ele começa com alguma... Vocês passam isso tudinho? A cada sessão. Né? Se a gente está trabalhando terapeuticamente com a criança, a cada sessão, o meu jeito de trabalhar, porque cada profissional tem o seu jeito, né? No meu jeito de trabalhar, cada sessão eu passo para o pai e para a mãe o que nós fizemos. Se foi um resultado positivo ou não, tanto faz. A gente está, digamos assim, sempre à disposição da criança para fazer com que ela ganhe um passo à frente. Se naquela sessão eu não conseguir atingir o meu objetivo, eu sou muito clara com os pais também. Eu digo, olha, hoje ele estava mais agitado, ela estava mais inquieta, não estava... Né, não me deu oportunidade de fazer coisas a mais. E aí a gente vai ver que normalmente ou a criança não dormiu bem, ou estava irritada, ou aconteceu alguma coisa que justifica aquele comportamento mais fechado para a terapia. Né? Você já viu progressos nesse triângulo? Você, criança e pais? Já. Tem um exemplo para me dar deles? Tenho. Eu tenho um pequenininho que começou com terapia comigo com 2 anos e meio, não falava nada, mas cantava.
Cantava em inglês, cantava em português. Já vi isso também. Sim, mas não falava com ninguém, né? Nem família, nem escola, nem comigo na terapia. E essa criança, aos poucos, a gente foi trabalhando justamente com esses pilares, né? Então, a troca de olhares. Cada passo que a gente dá com a criança é comemorado e é esperado que a gente consiga repetir. Então, aí eu falo para os pais, olha, hoje eu consegui fazer com que ele fizesse contato visual comigo e, a partir desse contato visual, nós fizemos uma outra atividade. Quer dizer que aquele contato visual, ele teve uma função, porque eu falei com ele, olhei para ele e peguei um objeto e aí a gente continuou brincando. Então, ela teve uma função. E aí, agora, em casa, vocês vão tentar fazer isso de novo, em várias oportunidades. E aí a gente tenta fazer com que os pais entendam como fazer isso dentro da rotina deles. Então, essa criança foi assim, começou com o interesse por mim, porque ele entrava na sala de terapia, como tem muito brinquedo, ele ia explorar os brinquedos. Mas eu ali era só a adulta cuidando para ele não fazer bagunça. E fazia muita bagunça. Eu tinha que fazer barreira física, colocar as cadeiras na frente da onde eu não queria que ele fosse, porque senão ele passava por baixo e ele fugia da sala, saía da sala 4, 5, 6 vezes durante a terapia, até que ele conseguiu entender que eu era uma pessoa amiga e que eu podia dar as coisas para ele. Foi assim que a gente começou a nossa relação. Ele queria os brinquedos. Quando eles conseguem, quando eles fazem o contato visual com você, sim, é a primeira etapa da confiança que eles têm em você. Dali para frente as coisas ficam mais fáceis. Isso, e da comunicação também, porque pelo olhar, se eu olhar para ti, olhar para um lugar e apontar, o que eu estou dizendo para ti? Não estou dizendo que eu quero alguma coisa? Então, quando ele faz o alcance dirigido, quando ele troca um olhar comigo, ali a gente já começou a se comunicar, mesmo que não tenha palavra. Não precisa de uma única palavra. Mas se eu conseguir isso com ele, então eu vou avançando. Aí, a partir daquilo, a gente foi fazendo atividades em que ele já buscava mais pela minha pessoa para brincar. Até um dia que foi o dia que foi, acho que um dos dias mais comemorados com ele, porque a gente brincou com massinha e aí ele não queria pegar na massinha. Eu comecei com o dedinho dele na minha mão, o dedinho dele na massinha na minha mão. Falei, vamos fazer bolinha, olha as bolinhas. E a gente fez bolinha grande, pequena, média, e aí a gente foi empilhando as bolinhas. Ele pegou aquele bolo de bolinhas e foi fazendo a bolinha caminhar na mesa. Cada vez que ele tocava as bolinhas na mesa, eu fazia plup. E aí ele percebeu que numa sequência que ele fez de movimento, eu estava fazendo um som. Aí ele me olhou de novo. Aí eu falei, ai, de novo, vamos fazer de novo? Faz. Daí ele fez e eu plup, 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 plup. E ali a gente começou daí. Então, assim, ali tu vê que levou meses até que ele tenha dirigido o olhar para mim e tenha falado uma palavra que tenha sentido, que tivesse sentido. Aí ele foi desenvolvendo e hoje em dia ele passou pela fase também de ele usar palavras, isso é muito comum, de usar palavras que em algum momento fez sentido e ele conseguiu obter alguma coisa, e ele usar essa palavra em outros momentos, mas que daí já não fazem mais sentido. Então, ele em casa aconteceu de ele puxar alguma porta ou tentar abrir alguma coisa e machucou o dedinho. Então, quando ele queria abrir o meu armário, ele olhava para mim, tentava abrir, o armário estava fechado, e aí ele dizia, machucou. Eu falei, não machucou o dedinho, você quer abrir o armário, vamos falar para a tia Deise, ó, abre, tia Deise, faz força, vamos abrir o armário. E aí, um dia, ele queria abrir o armário, ele olhou para mim e disse, força. Eu falei, isso, força! E aí fui falar com o pai, e o pai disse, é que tem um portãozinho lá em casa que está emperrado, e toda vez que a gente vai abrir, a gente fala, força, e ele abre. Então, daí fez sentido aquela palavra no contexto. Quando faz sentido, isso te alegra como profissional, né? Muito, eu fico orgulhosa. Imagino. Mas tu vê que, assim, ele é um desenvolvimento, a gente ficou, até o período que a gente estava, acho que um ano e meio, para conseguir um progresso pequeno aos olhos de quem está longe, mas muito grande para quem acompanhou ele desde pituquinho. E eu percebi que quando o Gabriel começou na fase dos 2 anos com a fono, ela fazia
eu nunca, não é que eu nunca me interessei, mas eu sempre ficava naquela de não perguntar, que eu ficava meio assim, por que a alimentação e a terapia com vocês? O que conjunto tem isso? Porque eu vi ela fazendo, como é que é? A terapia e usava alimentos com o Gabriel. Eu achava aquilo ali muito legal, assim, sabe? Na verdade, tem bastante vieses que se encontram nessas duas coisas, né? Então, quando a gente investiga, por exemplo, a criança e vai olhar para a alimentação dela, e ela é uma criança que ela é muito seletiva, que ela tem, por exemplo, preferência por alimentos pastosos ou por mamadeira, pelos líquidos e tal, essa criança ela está também perdendo de como a gente fala, de estimular, de praticar a musculatura, de exercitar a musculatura oral para a fala também. Não é raro a gente encontrar, aliás, é muito comum a gente encontrar dentro das crianças com espectro, as crianças com hipotonia, com a musculatura mais flácida. Porque não treina, não faz esse mastiga. Né? Não faz a mastigação como ela tem que ser, a respiração, muitas delas também têm a respiração oral, e aí a musculatura ela fica molinha, ela não tem força. Quantas crianças que a gente avalia que não conseguem fazer o movimento de elevação de língua? E elevação de língua eu uso para fazer quantos fonemas na fala? O Gabriel não consegue botar no céu da língua, no céu da boca, a língua dele, ele não consegue. Eu vivo pedindo para ele, mas ele não consegue. Isso é como a Daisy fala assim, todos os trabalhos, todas as terapias, a Daisy tem costume, todas têm, de mandar tarefas para os pais fazerem em casa, porque isso tem que ser treinado, e treinamento contínuo, né? Porque são coisas que passa despercebido pelas famílias, porque não é do dia a dia. Então, quando a gente orienta, é bem para estimular a alimentação, chupar picolé, né? Que a gente manda para pôr a língua para fora, treinar a musculatura, morder carne. A maioria das crianças tem essa dificuldade da carne, o sólido, por quê? Porque não quer mastigar. Daí não treina a musculatura. Então, é atividade. Tem que estar sempre treinando, sempre. E a escrita e a criança não verbal. Qual é a dificuldade ali? Porque o Gabriel, ele não sabe nem escrever. Ele não sabe. É porque quando a gente está, digamos assim, quando a gente fala do espectro no nível de suporte 3, a gente, digamos assim, eu não sei o quanto que a gente consegue, por exemplo, medir a questão cognitiva também da criança, né? O quanto que ele consegue absorver daquilo que ele aprende para a alfabetização. Então, eu acho que se torna realmente uma incógnita, assim, né? O porquê que não está aprendendo. Se tem a questão, né, de conseguir fazer essa interpretação de tudo que está sendo ensinado, ou se não dá conta de entender. Ele é uma criança não verbal, mas só que a comandos ele é uma criança muito boa a comandos. Se eu pegar uma folha e dizer, faça um desenho para mim de um dinossauro ou ele faz, sabe? É isso que eu não entra na minha cabeça. Como é que ele sabe que eu tô pedindo para ele desenhar e como é que se eu pedir para ele fazer uma letra A, uma letra B, um número, ele não quer. Ele não sei se ele não quer ou ele não sabe ou ele não consegue e por que aquele desenho ele faz. Mas daí fica, por isso que eu te digo que é difícil de mensurar o que é do cognitivo ou o que é da limitação dele enquanto aprendizado ou o que ele está com vontade de fazer e não, né? Ou o que ele, digamos, se ele tem o TOD, tu falou que ele tem o TOD, o que ele está fazendo ali que é relativo ao TOD, né? Eu acho muito difícil de separar essas coisas, sabe? Eu acho que uma coisa vai agravando a outra nesse sentido. Agora eu quero falar um pouquinho aqui rapidinho para os pais típicos que não têm crianças atípicas. O seu filho não fala, mas quando ele tiver 14, 15 anos ele vai falar. Daisy, a gente está cansado de escutar isso. De pais típicos que não têm crianças atípicas. Porque uma hora ele vai falar, uma hora ele vai. Como que a gente pode explicar para eles melhor? O que a gente pode explicar para essa família típica que não tem criança? Porque tudo para eles é quando tiver 14, 15 anos, Lari.
Uma hora ele vai falar. Com 15 anos, o filho lá da minha vizinha lá, ó, com 15 anos também não falava, com 10 anos começou a falar. Eu queria que tu passasse uma mensagem para essas famílias que não são atípicas, são típicas, né? Porque a gente dói a gente escutar isso. Já como tu és fonotais aqui, tu podes falar com propriedade sobre isso. Sim. A gente tem marcos do desenvolvimento. Então, a gente não compara uma criança com a outra, mas a gente tem o que é esperado para a criança de acordo com a idade que ela está. A criança ela começa a falar por volta de 1 ano. E é isso, por volta de 1 ano, ela está começando a entender o mundo ao redor dela e ela está começando, sim, a falar mamã, papá. E aquele mamã, papá ganha significado. Pode ser a mamãe, pode ser a comida. O papá pode ser o papai, pode ser a comida, que normalmente, ali naquela idade, são as necessidades dela. Ela quer atenção e comida, né? Com 2 anos, a gente espera que a criança esteja começando a formar frases pequenas. Mamãe, tchau, tchau. Papai, papato. Então, eu tenho o que é esperado para cada idade. Se eu vejo que essa criança está com 3 e não fala, eu preciso acender o sinal de alerta. Eu não posso esperar que ela vá falar com 4 porque o primo, porque o tio, porque o pai falou com 4, 5. Não é esperado. A criança está inserida num meio, né? E ela tem estimulação. Ela precisa ir se desenvolvendo. A gente não pode esperar essa criança alcançar a idade para esperar que ela vá falar sozinha, né? Ali por volta de 1 ano não começou a falar, tem que trazer para atendimento, tem que levar no pediatra, tem que investigar para ver se ela está dentro se ela está apresentando os marcos do desenvolvimento, né? Pode ser que a criança leve um pouco mais de tempo para aprender, pode também. A gente tem muitas crianças que a gente atende fazendo avaliação, que a gente observa a criança, estão todos os pilares ali para desenvolver a fala, mas está atrasada. Tudo bem, pode acontecer, não quer dizer que não possa atrasar. Pode atrasar, mas a gente precisa avaliar essa criança, né? Quanto antes a intervenção for feita nessa criança, menos prejuízo ela vai ter depois para a idade escolar, na socialização, né? Em todos os quesitos do desenvolvimento dela. Sem contar que muitos pais descobrem depois que a criança não ouvia, né? Justamente. Ainda tem essa, né? Que a criança, muitas vezes, quando ela vem pequenininha, uma das primeiras coisas que a gente faz é encaminhar para avaliação auditiva. Né? A gente não pode descartar que essa criança tenha uma alteração auditiva, né? A gente olha sempre todos os dados ali de gestação, de parto, né? O risco para perda auditiva. Tudo isso a gente olha nas avaliações para todas as crianças, sabe? Isso é muito importante. O Gabriel fez o Bera e deu uma alteraçãozinha, mas foi pouca coisa. Então, eu queria saber um pouquinho sobre a criança autista verbal. Eu tenho o meu filho, o Miguel, que ele é autista nível 2, ele fala muito. Isso também pode atrapalhar um pouco ou isso é normal? Ele, com a idade de 6 anos, fala muito e muitas vezes ele deixa o Gabriel nervoso por falar demais. Em que aspecto ele pode estar ajudando o irmão que não é verbal? Tu diz falar muito nesse sentido mesmo, de volume. Fala o dia inteiro. Não, ele fala muito. Ele demorou para falar também. Mas quando ele começou a falar... O Borabil também fala muito. Meu Deus, gente, ele fala Borabil pro Dino. Direto. Ele fala. Que bom. Ele fala porque ele tem assunto, na verdade, né? Muito. E ele tem interlocutor, ele tem quem ouça ele também, não tem? Sim, eu. E o outro irmão também. Bastante. Ele fala demais. Eu até pensei que isso poderia ser por ele ter demorado também um pouco mais para falar. Se agora, não sei se deu tanta vontade de falar, porque ele fala assim demais. A única coisa que a gente precisa, digamos assim, atentar é se ele está respeitando as trocas de turno na fala. Então, ensinar ele está com 6 anos, ele consegue aprender isso, né? Então, você faz a pergunta, a mamãe responde, né? Porque se ele começa a falar e atropelar as pessoas, interromper a conversa, por exemplo, do adulto, porque ele quer falar, ali a gente pode entender que ele não está conseguindo esperar a vez dele, ele não está entendendo que enquanto uma pessoa fala, a outra escuta. Então, a gente precisa desenvolver essa consciência nele, né, de que a fala acontece em turnos, como aqui, eu falo, tu escuta, tu fala, eu escuto, entende? E eu comecei a perceber que ele começou a gaguejar agora.
Ele não fala muito rápido? Às vezes, mas só que o gaguejo está vindo frequente agora. Muito frequente. Isso está me preocupando bastante. Assim. Pode ser. A gente vê lá, as crianças, elas de vez em quando apresentam, né? Desde assim, o gaguejar não é uma coisa incomum lá. Mas aí tem que avaliar tudo, ver se não tem fatores estressores, alguma coisa que está levando a ele a um estresse, ambiente, sonoro, visual, pessoas, calor, frio, são todas coisas que vão interferir. Quando a gente fala de alteração neurológica, pode ser qualquer coisa. Dizem que a pessoa que gagueja pensa mais rápido do que fala. É ou não é? A tia Deise. A gagueira, ela também... A tia Deise responde, não, eu só falo rápido e demais. A gagueira, ela também está relacionada com alteração do sistema nervoso central. Né? Então, assim, a gente consegue melhorar a gagueira através da consciência. O que... da minha experiência com gagueira, eu observo é que a pessoa com gagueira, ela tem uma tendência a ter uma velocidade de fala aumentada. Ela fala muito rápido. Então, nas minhas terapias, quando eu ainda atendia, agora a gente está mais focado no autismo, mas essa consciência da velocidade de fala, ela era uma coisa que eu trabalhava bastante, assim, sabe? No sentido de diminuir um pouco, falar um pouco mais devagar, falar um pouco mais pausado, fazer mais articulado, para que ela dê conta de fazer esse tempo entre o pensamento e aquilo que ela está verbalizando, né? Mas a causa da gagueira, eu não acredito que seja em função dessa dissonância, né? Aí a criança que tem a língua presa? A língua presa, na verdade, que dizem é o freio lingual encurtado, né? Quando esse movimento de língua ele está limitado, quer dizer, essa criança ela não consegue fazer a elevação da língua para fazer a produção dos fonemas, e é um movimento que ele está limitado para também auxílio da mastigação, daí a gente encaminha para o bucomaxilo para avaliação, para fazer a cirurgia de liberação. Né? Mas ela... Nem sempre a criança com o freio lingual encurtado, ela não dá conta de fazer a produção dos fonemas. Né? Então, a língua presa, na verdade, é esse freiozinho, que a gente faz o piquezinho ali, libera e daí melhora Fala, muito. Larissa. Não, nada, estou só ouvindo. Como assim? Ela me disse que ela vinha hoje de chaveirinho de você, quer dizer que trocaram de função agora? Trocamos de função, cada um na sua área de domínio, né, querido? Aqui eu não domino nada. Ô, Deise, quais são os melhores exercícios para os pais fazerem em casa, para os filhos, né, que não verbalizam ainda, que tu indica, assim, que a gente pode fazer que é mais simples, mais prático, o tra, o lá, que nem todo mundo fala, né, esses tipos de fonemas. Bom, acho que tu vai te assustar com a minha resposta, mas eu diria que a melhor coisa que a gente tem para fazer pela criança dentro de casa é a introdução dela na rotina familiar. Porque quando a gente está trabalhando com a criança, os fonemas que ela vai falar, a dificuldade que ela tem para fala, é uma coisa muito específica. E aí a gente, às vezes, precisa de técnica para colocar a língua para cá, para lá, fazer movimento e tudo mais. Então, eu acho que essa não seria a melhor indicação da fonoaudiologia. Mas a introdução da criança na rotina familiar, essa sim faz sentido. Então, quando a gente quer, por exemplo, que essa criança decida entre fazer o certo e o errado, quando eu quero que ela coloque em prática alguma ação, eu estou trabalhando com essa criança os termos de funções executivas, as habilidades que ela precisa ter desenvolvidas no cérebro dela para que ela tenha, digamos... como a gente fala, autonomia para tomar decisão, para fazer planejamento, para fazer execução de tarefas, para prestar atenção, para memorizar. Tudo isso são funções que são desenvolvidas no lobo pré-frontal, que é esse lobo que é responsável pela atenção que a criança tem depois na escola. A memória que ela tem, né? Então ela aprende uma habilidade, ela aprende uma atividade e ela vai fazer mais uma vez, e ela vai fazer mais uma vez, até que essa memória ela vire uma memória de longo prazo e que ela consiga executar isso hoje, amanhã e daqui a um mês. Então é esse lobo que a gente está querendo atingir, é esse que a gente quer trabalhar. Quando eu vou
falar para uma criança, ou quando eu quero ensinar uma criança a tomar decisão, quando eu quero que ela interprete uma informação, um texto, enfim, o que seja, e que ela execute uma tarefa, se eu pego essa criança, coloco ela lá na minha casa, eu digo para ela, olha, agora é sábado, domingo, mamãe e papai estão em casa, eu quero que você arrume para mim a mesa do café da manhã. Abre a geladeira, olha o que tem e decida o que a gente usa no café da manhã. Gabriel tá fazendo isso, tá? Então, ali tu vê que ele vai ter que olhar para todas aquelas comidas que tem lá na geladeira, ele vai ter que pensar o que eu faço no café da manhã, que tipo de refeição eu faço. Eu como pepino? Não. Eu como beterraba? Não. Ovo cru? Não. O que eu ponho na mesa? Eu coloco a maionese, eu coloco o queijo, eu coloco o requeijão, eu coloco o leite. Então, toda aquela informação visual que tem dentro da geladeira, que decisão eu vou tomar aqui? O que eu vou pegar daquela geladeira? E aí ele vai trazer aquilo tudo para a mesa. Quantas pessoas vão tomar café? Eu, Gabriel, meu irmão, meu pai, minha mãe. 5. Quantos pratos eu vou pegar? 5 pratos. Qual é o movimento que tu faz com a tua mão para pegar um prato? Tu faz um movimento simples. Para pegar 5 pratos, tu vai com as 2 mãos, tu faz uma outra movimentação. É outro planejamento. É uma outra preparação. Eu preciso ter força para pegar aquela pilha de pratos e colocar na mesa sem quebrar. Então, se eu coloco a criança introduzida na rotina familiar, eu estou trabalhando função executiva e muito mais. Porque eu estou fazendo com que ela perceba que as coisas não vêm prontas para ela, que ela também faz parte daquilo e que ela não está fazendo um favor para a mamãe de colocar a mesa. Ela faz parte daquele processo. Entende? Assim como vai estender a roupa no varal. Gabriel, venha cá. Pegue aqui todas as meias suas, as do seu irmão, e separa para a mamãe. Agora você coloca parzinho com parzinho, estica a meia, olha só, daí tu já vai trabalhando a coordenação motora fina. Estica, coloca calcanhar com calcanhar, pareia, né? Faz o par das meias, né? Vamos agora colocar no varal, você estende só as tuas meinhas. E aí o grampinho na mão. Então, tu entende que em ações que são do dia a dia, eu consigo trabalhar com essa criança sem que ela perceba que ela está sendo estimulada. Né? E essa criança vai chegar na idade escolar, vai chegar muito mais preparada para prestar atenção na professora, para fazer o que a professora está fazendo, copiar o movimento da professora. Ela vai chegar mais trabalhada, ela vai chegar mais preparada com a coordenação motora para a atividade escolar. Isso trabalha o vocabulário, querendo ou não. E aí, isso, claro. Ele está ouvindo claro. e, de novo, volta no que a Deise falou antes. Ele está ligando as informações do que ele está vendo, do que ele está fazendo, com o que a mãe falou. Então, assim, isso é muito importante. É o que a gente fala no uso dos desenhos, para colocar as rotinas. Tem a imagem, porque em vários momentos, e várias crianças são repetidoras. Então, tu vai lá e mostra, estica a meia, faz isso. Ele vai ganhar aquele vocabulário, ele vai entender que aquele pedaço de tecido é uma meia. Que na mesa tem que ter o prato. Então, olha, repete, explica para mim o que você colocou na mesa agora. Que xícaras, pratos, copos, pão. Então, ele vai nomeando as coisas. Esse planejamento também entra um planejamento de fala. Então, é o vocabulário, você está alimentando o vocabulário dele. O Gabriel agora começou, a única coisa que ele fala que dá para entender que até hoje, olha! Ele fala, olha! Tá bom. Aí ele já sabe, quando eu começo a fazer a comida, ele já vai lá na geladeira, ele começou faz pouco tempo, isso ele vai lá, pega a cebola, pega o alho, vai lá, já começa a botar os... Às vezes eu fico nervosa. Eu acabo ficando nervosa, porque daí ele começa a ficar nervoso por causa que ele quer rápido, que eu termine rápido, porque ele já botou os pratos na mesa. Aí ele fica, olha, olha, ele fala assim pra mim, sabe? Daí eu falo, eu já vi, filho, obrigado. Daí ele faz assim pra mim, sabe? Que ele entendeu o que eu estou falando, obrigado pra ele. Mas eu comecei a perceber que de uns tempos pra cá, ontem ele pegou todos os ingredientes certinho pra fazer bolo. Tá vendo como ele presta atenção? Gente, eu fiquei impressionada. Ele pegou o achocolatado, ele pegou o açúcar, ele pegou... Eu fiquei assim, ó. E você não bota ele para te ajudar a fazer o bolo? Aí ele já corre. Aí ele não quer fazer. Ele quer que eu faça. Daí ontem eu acabei fazendo, que ele pediu, porque aquilo ali é um jeito de ele estar falando pra mim, é o que eu entendo, né? Aí eu bem assim, vem cá me ajudar a quebrar os ovos. Daí ele começa, olha, ele fala só que daí é pra mim fazer. Mas
eu tento não, não fazer gestos, gesticular com ele. Não contrariar, né? E até porque eu tenho familiares na minha casa que são surdo-mudos, né? Eu queria saber se tem algum... como é que eu posso usar a palavra? Se isso tem alguma boa influência. Não estou dizendo que é má influência, é uma boa influência em o Gabriel aprender as coisas, línguas de sinais, e não conseguir mais verbalizar, ou eu deixo um pouco afastado, eu tenho medo disso. Eu vou deixar a Daisy responder, mas lembra que nós temos uma criança de 3 aninhos que ela fala, mas a paixão dela é Libras. Com 3 anos ninguém nunca ensinou. Eu tenho então, familiares que são surdo e mudo e ele faz assim, que é liberado, ele faz algumas coisas. O Gabriel faz. Está me preocupando um pouco. Porque ele aprende, às vezes ele faz por modelagem. Então, se ele está vendo que estão se comunicando por Libras, é natural que ele vá fazer. Então, assim, ideal é tu dar significado. O que é isso aqui, Gabriel? Liberado, isso aí. Porque se tu tem um parente que mora contigo, como é que tu vai privar ele de se comunicar com esses parentes também? Entende? Ele tá ali naquele meio, ele precisaria ter digamos assim, o entendimento de que aquele sinal, ele representa uma palavra. Ele está falando. O que ele está falando? Liberado. Né? Gabriel, você está falando isso para Titi. O que está liberado, Gabriel? Né? Tentar trazer ele a refletir o que ele está fazendo, o que ele está falando. Ele não convive muito, mas às vezes que a gente está perto, está junto, as minhas tias, ele entende muita coisa que elas falam. E isso me preocupou um pouco, porque não sei se isso pode resultar, né, na fala dele, se ele pode realmente não vir a verbalizar por causa disso. De se acostumar a mais. De se acostumar. De se acostumar. Eu vejo por esse lado também. É uma opção a mais que ela tem, só que, como você diz, explicar o significado do que é o sinal. Entendeu? Ele precisa de reforço o tempo todo, assim. Tu precisa dar significado o tempo todo, por meio das palavras, né? E com relação ao bolo, que eu ia te dizer é que tudo que a gente deseja que a criança faça, a gente precisa entender que eu preciso começar com pequenos passos. Então, ele não vai fazer o bolo inteiro. O fato de ele pegar os ingredientes já é um início, né? Mas ele não quer quebrar o ovo, tudo bem. Então, assim, vamos colocar a massa na forma, ou abre o forno para a mamãe. Faz ele participar em outro processo ali daquela atividade, mas com passos pequenos. A partir do momento que ele abrir o forno, quem sabe ele aceite colocar a massa na forma. Se ele aceitar colocar a massa na forma e abrir o forno, quem sabe uma hora ele vai mexer, entende? Como é que eu sou... Tem coisas que eu sou perdido, né? Coisas, o resto, no entanto. Mas eu vi um vídeo que uma mãe me mandou dos Estados Unidos, eu acho que agora eu preciso ver. É um estado bem do interior, no norte, já quase perto da divisa do Canadá. O filho dela é autista grau 2, né? E é um menino. Ele tem 12 anos. Ele pega os ingredientes do bolo, ele faz o bolo, ele coloca o bolo na forma, ele leva o bolo para o forno e quando o forno apita, ele sabe que tem que esperar uns 10 minutinhos, 15, ele vai lá, ele tira o bolo do forno e leva para a mesa. Como? Porque tem um entendimento, digamos assim... Tem. Eu vi a mãe e o pai fazendo isso com ele em outras situações. Com o carro... Fala. Algumas coisas, não tudo. Ele não formula frases, assim. Ele fala algumas coisas. Mas eu vi os pais fazendo isso em outra situação. Com o automóvel, como abre a porta, né? Como senta, como abre o porta-mala, como guarda as malas, da maior para menor. E ele vai lá e ele faz sozinho. Mas a história do bolo me impressionou. Eu lembrei de ti com a história do bolo. Me impressionou, porque...
Mas é porque eles têm, digamos assim, né, aquilo que a gente estava falando. A partir do momento que o conhecimento que ele tem vira uma memória de longo prazo, ele internalizou, ele aprendeu e pronto, ele vai fazer. E ele gosta daquilo. Sim, e aí ele gosta, ele tem um interesse naquilo ali. Normalmente, ali, né, uma das características do espectro é o interesse restrito, é o hiperfoco, né? Então, naquilo que eles gostam, muitas vezes eles se desenvolvem muito bem. E cria uma autonomia de aprender, por exemplo, se o hiperfoco é cozinhar, ele vai aprender sozinho. Ele não precisa de ninguém ensinando, porque eles vão atrás, eles vão ler, eles vão assistir vídeos e eles vão replicar. Então, assim, sempre o hiperfoco deles é o que a gente usa como base para fazer qualquer orientação, qualquer manejo. E na própria horta deles. Tudo. Ele sabe o que é maduro, o que está verde, o que está amarelo, o que é para colher ou não, como planta. Ele carrega a enxada, ele faz um buraco. Você entendeu? É o interesse dele. Pois o é, interesse isso e me a deixou família. assim, sabe? Fiquei olhando aquilo. A participação da família é fundamental, porque isso ele não aprendeu sozinho. Pode ser que o hiperfoco de cozinhar ele possa ter aprendido sozinho, mas o resto é a família participando. Ele teve oportunidade. Ele teve oportunidade em casa. A hora que a família trabalhar com essas orientações básicas. E quando a gente fala assim, tem que começar com que idade? Com 2, com 1 e meio. Ficou de pé. Pequenininho. 2 anos, 3 anos, ele já ia pro galinheiro catar o ovo, botar no cestinho. Isso. E ver as galinhas e os bichos. E, então, é sobre isso. É sobre isso, os pais. Família. A gente sabe que é difícil, Família. mas assim... Já falei no outro, eu acho que vou continuar insistindo por um bom tempo na questão do planejamento familiar. Porque a gente precisa ter esse foco em educar. Até os 2 anos tem que ser uma criação meio que única das crianças. Porque é o período de maior aprendizagem, né? A primeira poda neural ali com 10 anos, até os 10 a gente tem que inserir muita informação. Muita. E é importante, né, que a poda neural aconteça, né? E uma criança dessa, com a idade que ele tem, fazendo o que ele faz, ele tem condições de chegar num emprego que ele achar que é o hiperfoco dele, você é chefe de cozinha, ele vai. Vai. Não precisa nem chegar na idade adulta, querido. Pois é. Ele tem capacidade para, na adolescência, já assumir. Como a gente tem várias crianças. A gente teve, agora recentemente, através de um teste de QI, que a gente faz de coeficiente de inteligência, um menino com QI próximo do Einstein. Nossa. Altas habilidades em todas as áreas que ele foi testado. Aqui em Blumenau. Então, assim, o quanto a gente pode usar essas crianças para tudo. A estimulação, as parcerias de investimento, porque nem sempre são famílias com poder aquisitivo alto. Para finalizar, que nós já estamos chegando ao final, infelizmente, eu quero tirar só uma dúvida, que eu acho que toda mãe tem. O meu filho é não verbal, mas se eu falar, ele repete. Por quê? É uma característica chamada ecolalia. Ele faz o eco da tua fala, né? E essa ecolalia, ela pode ser que ela tenha função, mas pode ser que ela não tenha função. Então, ela como uma característica, se ele, a partir da ecolalia, ela não serviu para ele conseguir nada, então ela é uma ecolalia, digamos assim, que realmente não tem função. É a ecolalia pela ecolalia. Existem as crianças, por exemplo, que vão fazer a ecolalia tardia, que é aquela criança que vem com uma fala pronta, do tipo, uau, você tá tão linda. E aí ela repete tempos depois, uau, você tá tão linda. É uma coisa que ela vai fazer tardiamente. Ela aprendeu em algum vídeo ou em alguma circunstância da vida dela e ela vai repetir aquilo lá de vez em quando. Às vezes, dentro de uma situação que faz sentido e que realmente comunica, e às vezes não. Existe a criança que faz a ecolalia e essa ecolalia ela vai fazer sentido, ela vai realmente, digamos, conseguir o que ela quer, mas é uma característica do autismo. Acabamos, né, Dino? Chegamos ao final. Já que você está dizendo. Dá vontade de ficar aqui até, né? Não parar mais. Meninas, eu quero agradecer vocês por ter vindo. Vão voltar, tá? Prazer. Vão voltar. Voltaremos. Sabe, né, que vai voltar mais e mais. Voltaremos, obrigada. Mas antes de a gente encerrar, eu quero fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, né, que nós não podemos esquecer deles. Eu quero agradecer a cada um de vocês por estarem aqui com a gente. Até que
É que graças a vocês a gente está conseguindo manter o programa no ar e trazer informações cada vez mais relevantes para as famílias, tá? Então, agradeço a todos aí de coração. E se inscrevam lá no nosso canal, porque a gente precisa de você para ajudar outros, né? Finalize. Para cuidar é preciso conhecer. Até a próxima.